Vini Colorado usa muito. Usa muito? No Rio Grande se usa muito. É melhor que os players. Jogos restantes no Brasileirão 2023. Próximos jogos do líder Palmeiras. Fortaleza, fora de casa. América Mineiro. Em casa? Em casa. Isso. Né? Fluminense, de férias. Esse jogo... Não, de férias não. De férias não, senhor. Não? Não, senhor. Algumas semanas dos jogos mais importantes da história desse clube. Você sabe que dia vai ser esse Palmeiras e Fluminense? Quer que eu te fale? Vai ser no dia 3, um domingo. 3 de dezembro. Qual a chance do Fluminense colocar o time titular? Razoável. É, razoável. Cruzeiro. É o último jogo do Palmeiras. Então, Fortaleza, América, Fluminense, Cruzeiro. Botafogo. Santos Futebol Clube, domingo, no estádio Newton Santos. O Santos desesperado, ainda precisando de pontos. Precisa mesmo. Coritiba. Desesperado. É bom a gente pontuar, Bel. O Coritiba pode cair nessa rodada do final de semana. Se o Coritiba não ganhar do Fluminense no Maracanã, estará rebaixado nas contas também. Então o Coxa pode chegar rebaixado e pode chegar com alguma chance remota de ficar. Em resumo, o Botafogo enfrenta 4 times que estão na parte de baixo da tabela. O Santos, o Coritiba, o Cruzeiro. Ah, você tá maluco? O Internacional? Sim, o Internacional está na parte de baixo da tabela. Você é provocador porque o nosso amigo Colorado acompanha sempre. Ele manda mensagem. Provoca, é fato. Tô falando bobagem, professor? Não, mas como é o último jogo... Não, mas se ganhar do Bragantino domingo no Beira-Rio, respirou, Você né, tem Prof? razão, professor. Imagino eu que quando o Botafogo for enfrentar o Inter não estará mais ali com risco de rebaixamento. Imagino eu. Nada mais me surpreende nesse brasileiro. Flamengo, América Mineiro, jogando em Uberlândia com, sei lá quanto, 90% ou mais? 3 pontos na conta aí. De torcida... Não, senhor. 3 pontos? Pode colocar. Não, senhor. Pode colocar Não, 3 pontos na senhor. 3 pontos na conta? Do Flamengo? É? Prof, tá se expondo à toa. E Agora, olha que eu gosto do América, hein? Você, tudo bem, a gente ser o anti-Tite, mas foi muito agora. Aí tem o jogo duro com o Atlético Mineiro, mas é em casa. É em casa. Cuiabá e São Paulo de férias. Ou vai dizer que não? São Última Paulo vai rodada de e São Paulo não vai estar de férias. São Paulo vai estar de férias, mas tem aquela coisa da final da Copa do Brasil, né? Engasgado aí. E é Tem fora, outra né? coisa. Mas, Que ninguém- olha só, tem é uma tabela viável pro Flamengo. Muito. Viável. E deixa eu fazer uma pergunta. A questão é que Sem pro Palmeiras maldade. também é muito viável. Posso fazer uma pergunta? Sem maldade, mas com realidade. Última rodada. Flamengo e São Paulo. E o Palmeiras está lutando pelo título com o Flamengo. São Paulo entra como? Entra com seriedade pra jogar. Tem que ser assim, Abel. É assim. Também acho. Eu Mas a entendo. história do futebol nem sempre mostrou isso, hein? E essa discussão Tô aqui errado. no Brasil, principalmente, ela é sempre muito valorizada nessas retas finais, quando um time, teoricamente, não está disputando nada para ganhar o brasileiro, não tem risco de cair, e o rival está disputando um título. Assim, é claro que é muito tópico que eu vou falar, mas a esportividade não deveria permitir isso. Assim, esse assunto é sempre um assunto debatido. Concordo com você, amigo. Mas tem a seriedade do campeonato, da camisa que veste, da instituição que você defende. Isso tem que estar muito à frente em relação a... Olha, eu vou jogar mais ou menos aqui, porque o rival, se eu ganhar, vou beneficiar o rival. Não, o rival não vai ganhar ou perder por causa da última rodada. São 38 rodadas no campeonato. Mas não se esqueça que em 2009 coisas estranhas aconteceram. E o que forçou a CBF, inclusive, em 2010 e 2011, colocar clássicos na última rodada. Foi. 2011, o Corinthians é campeão com 0-0 com o Palmeiras, enquanto o Vasco enfrentava o Flamengo. Exato. Tá? Então, eu não creio em las brujas, pero que las hay. Infelizmente. O Grêmio de tanta gente, do amigo Morel Imortal, por exemplo... Sempre acompanha a gente. Sempre, um abraço para o amigo Morel Imortal. Tá devendo aquele churrasco pra gente. Enfrenta o Galo, o Goiás, o Vasco em casa. Olha que jogo. Grêmio e Vasco na penúltima rodada. E o Fluminense. Tá bom, não vou falar que tá de férias, senão vocês vão ficar bravos. Fluminense Aí na tá última mais de rodada férias ainda, não vai até estar a de última. férias. Tá bom. Então tá bom. Então não vou falar. Bragantino tem o Internacional no Gigante da Beira-Rio no domingo. Jogo Tem duríssimo. Fortaleza em casa. Coritiba. Nessa penúltima rodada é capaz do Coritiba já... E o Vasco na última rodada, Bragantino e Vasco, hein? A tabela do Bragantino é bem interessante, talvez seja a melhor. Interessante. melhor, Já começa é. com o Inter no Beira-Rio? Melhor, Tá Eugênio. jogando bem, gente. Precisa, que é que isso, necessidade. É necessidade, Tá de mas não tá brincadeira. provocador. 3 pontos pro Bragantino, é Não isso? estou dizendo que é 3 pontos. Tô falando que a tabela do Bragantino, comparada com a dos outros, ele vai pegar times todos que estão na parte de baixo da tabela. O Inter está na parte de baixo da tabela. Assim como o Mas é Fortaleza, difícil, mas hein? são dois adversários com bola, né? Sim, mas estão na parte de baixo da Sim, tabela. nesse momento, sim. Todos eles.
O Inter precisa pontuar. É. Tá com 43, não tá? Tá. Caminho Todo do... mundo precisa pontuar, É velho. um jogo... Não, o Fluminense não precisa. Só ali o Nem São América. Paulo. Só o Abel, América. Fluminense, São São Paulo, não O precisa América nem que vai entrar em campo, eu enfrentar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, esse aí não precisa pontuar mais que já está rebaixado. O Curitiba, talvez, ali contra o Botafogo e contra o Bragantino, talvez também já não precise mais pontuar. Então, e na última rodada, a gente não sabe como é que vão chegar isso. Cruzeiro e Vasco. É isso. Nem Bahia. Eu acho que a armadilha é essa, Eugênio. A gente tem que estar falando Não daqui a sabe como vão 3 chegar esses rodadas. times na É última muita rodada. rodada. Mas uma coisa é certa, o caminho do Galo é o mais difícil, que você vai falar agora. Do Galo. Pode falar, fala, professor. Porque a diferença de porque ele pontos, tem né? 2 postulantes. Não, né? e são 5 pontos a menos que o primeiro colocado, que também tem que entrar na conta isso, prof. Isso antes de tudo. Antes de mas tudo. O Galo é o único que enfrenta 2 pares desses aí. Se O não Galo for pega a melhor dois do Flamengo. campanha, é uma das melhores do segundo turno, a do Galo, hein? É a melhor. É a melhor, né? É a melhor. Você pode ver aí, ninguém pega 2. A gente está analisando 6 equipes, certo? O único que pega 2 dessas 6 equipes é o Galo. Duas? E em sequência. Sim, Grêmio mas e Flamengo. é que você jogar contra esses times desesperados lá de baixo também é muito difícil agora, né? Mas, por exemplo, o Bahia na última com o Galo, dependendo, talvez o Bahia já tenha resolvido sua vida. Assim como esses que pegam também o Red Bull pega o Vasco na última. pode a ser. vida pode estar decidida para o bem ou para o mal. O caso do Palmeiras, eu acho o Cruzeiro é o fiel da balança aí. Dependendo de como chegar esse Cruzeiro na última rodada, pode ser muito complicado para o Palmeiras ou um jogo amistoso. Olha, os números indicam. Ih, agora eu quero ver. Agora eu Como é quero que é? ver. Peraí, como é que Agora é? eu quero ver. Números? Em que Os números? números são o Olha, seguinte. pausa reflexiva. Aqui no site, foi aqui no site Soccer Stats. Ele faz... Soccer Stats. Estatísticas do futebol. Do futebol, é. Qual é a conta dele? Ele pega a média de pontos de cada um dos adversários dos times. Tá? A média de pontos que esses times já fizeram no campeonato. E aí, assim, por exemplo, a média de pontos o primeiro jogo do Palmeiras é o Fortaleza fora. Correto. Então, qual é a média de pontos do Fortaleza fora? Depois, qual é a média de pontos do América em casa? Qual é a média de pontos do Fluminense? E assim vai. Interessante. E ele estabelece uma média de pontos dos adversários de cada time. A média de pontos dos adversários do Palmeiras É a mais baixa. 0,94. É a menor dos 6 primeiros colocados. Aliás, acho que é a menor do campeonato inteiro. É a menor do campeonato inteiro. O Botafogo, a média é 1,19. Um pouquinho mais difícil. A do Flamengo já sobe para 1,55. Mas, por exemplo... Já é mais complicado. Até porque tem o Atlético Mineiro. Tem o Galo ali. O Galo tem... Tem o Atlético, exatamente. Aí o Bragantino é 1,19, o Grêmio 1,48, um pouco mais difícil, e do Galo 1,28. Ou seja, a tabela mais fácil é a do Palmeiras. Isso é apenas um número para quantificar o que a gente olha para a tela e a gente percebe. E o Flamengo tem o São Paulo no Morumbi, que tem um aproveitamento muito alto. São Paulo não ganhou nenhum jogo fora, mas em casa perdeu pouquíssimos pontos. Né? E a campanha do São Paulo de meio de tabela se deve muito aos jogos do Morumbi. Né? Mas veja como isso dilui, né? Um Flamengo e São Paulo, última rodada, ainda que no Morumbi. O São Paulo não vai estar com aquela pegada, o Flamengo obrigatoriamente terá que ter essa pegada. Se ele tiver chance na última rodada, é obrigação do Flamengo jogar de uma maneira até fora do padrão do próprio campeonato. Menos o Flamengo, mas o São Paulo. Esse São Paulo não será aquele São Paulo motivado. Isso é claro. E é óbvio que nesse campeonato brasileiro também tudo muda de uma rodada, ou muita coisa muda de uma rodada para outra. Mas os times que vêm no melhor embalo das últimas rodadas desses 6, eu estou errado ou estou certo quando eu digo que são Palmeiras e Flamengo? Embalo, eu estou misturando desempenho com resultado. Palmeiras e Flamengo, ou não? Sim. Que venha a ser, Abel, lá atrás, quando começa o campeonato, os favoritos. Os times que têm mais vencido nos últimos anos. Que se colocaram muito na briga por causa do Botafogo, né? Não só por causa do Botafogo, por causa da sequência deles. E o aproveitamento Mas vamos lá. que caiu muito Não, do Botafogo. claro, também. Proponho, nobre companheiro, presidente da mesa, proponho a seguinte reflexão. Estamos nós na véspera da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí você aponta quais os favoritos ao título. Palmeiras, Flamengo, Flamengo, talvez o Galo. Flamengo e Palmeiras. Os dois estariam, né? Se tivessem 3 escolhidos, Estamos os dois... hoje às vésperas, começa hoje, né?
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são hoje os favoritos ao título? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Rodou. E no final das contas, esses times estão chegando. Claro que ainda tem o Botafogo ali. Vamos lá. Volta lá, véspera da primeira rodada. Onde você acha que o Botafogo vai estar? Não quer dizer que já são campeões. Não quer dizer. Ó, Mas diga, faça a pergunta. na véspera da primeira rodada, Abel Ferreira. Abel Neto. Ele está brigando pelo título de novo. Abel Neto. Diga, antes da primeira O rodada. que você imagina que o Botafogo vai fazer nesse campeonato? Imagino que vai lutar para ficar entre os 6 primeiros. Antes da primeira Você rodada? imaginava isso antes da primeira rodada? Com o que o Botafogo tinha feito no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Não. Sul-Americana. Agora eu vou falar a verdade. Botafogo, aquele que não chegou nem na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, ele luta por uma Sul-Americana. Eu diria, antes da primeira rodada, eu diria isso. Ia quebrar a cara, mas... E você diria o quê? Eu diria que seria meio de tabela também. O botafoguense mais otimista talvez cogitasse uma vaga em Libertadores para soltar foguete no fim do campeonato. E é o que o Botafogo vai ter. Uma vaga na Libertadores, ele vai ter. Não pode ser campeão, Eugênio? Não sei se na... Eu repito, eu já falei aqui várias vezes. Acho pouquíssimo provável. Acho que o título está... É claro que o Botafogo tem chance. É claro que o Bragantino, que tem uma boa tabela, tem chance. Por que você claro nunca que o Grêmio cogita... tem chance. Isso que eu ia perguntar. Por que ninguém O Grêmio fala do tem Grêmio? chance. O Grêmio de Tô Luizito falando. Soares? Deixa eu terminar a fase. Tá. Até o Atlético Mineiro está um pouquinho atrás. Mais matematicamente tem possibilidade. Mas eu acredito, pelo que a gente conhece da possibilidade de cada um desses times, que Flamengo e Palmeiras sejam os maiores favoritos. Nesse momento, o Palmeiras à frente, porque está à frente, tem 2 pontos a mais que o Flamengo, e porque tem uma tabela mais fácil. Mas o Flamengo pode brigar. Eu acho que esses 2 times são os que chegam mais fortes nessas 4 rodadas que vão começar a partir de hoje. O principal rival do Botafogo continua sendo o Botafogo, porque você acabou de mostrar que por facilidade A de tela com os pontos... jogos do Botafogo aí, prof. Então, por facilidade de pontos, fora o caminho do Palmeiras, o do Botafogo seria também bastante acho. viável. Muito é bom viável. o caminho do Botafogo. Também acho. Mas é o Botafogo que não se ajuda. Precisa ser um outro Botafogo para ganhar isso aí. Precisa baixar o santo do Botafogo do primeiro tempo contra o Palmeiras. O Botafogo tem o Santos, por exemplo, no domingo, jogando em casa, e o santista pessimista ou o botafoguense otimista diria: o Santos recuperou um monte de gente que não estava jogando nada, o Santos recuperou. Agora, o botafoguense pessimista e o santista otimista diria: o Santos não perde faz tempo. O Santos, depois que levou 7-1 lá do Inter, não perdeu mais, ou perdeu? Não. É que não existe 6 botafoguense otimista. 6 jogos sem Nunca perder. existiu. Agora, Não existe? Então, eu não conheço nenhum. É mesmo? Botafoguense otimista? Eu nunca conheci. É claro, tem as exceções, mas o perfil do torcedor botafoguense é de um torcedor sofrido mesmo, né? Ainda Não mais é de esse hoje ano. isso, né? Não é. Acho que esse ano vai reafirmar esse sofrimento. Está reafirmando o sofrimento. Mesmo que ele venha a ser campeão, vai ser campeão, como dizem os botafoguenses. Tem que ser sofrido. Se ele for campeão, vai ser sofrido. Era para ser tão tranquilo, hein? Hoje tem um Bahia e Corinthians Isso, professor. Destaque esse jogo, e respinga no Santos. De alguma forma, Verdade, respinga no astral do Santos. Tem razão. É verdade. Então, Explique, professor. E Santos... Vamos dizer, professor, que Aí. aconteça uma vitória do Bahia. Triunfo. Então, Um triunfo do Bahia. Desculpe. Correto. Desculpe, torcida do Bahia. É. Vamos dizer, vou repetir, que aconteça um triunfo do Bahia. Professor, como que entram Santos, Vasco e Cruzeiro no final de semana? um Santos, já que a gente está falando do Botafogo, para chegar no Botafogo, né? O Botafogo enfrentará um adversário mais preocupado. Bem mais preocupado. Se o Corinthians ganha do Bahia hoje, o Santos fica mais aliviado. Então, respinga em todo mundo Respinga esse mesmo. campeonato. E qual o É seu outra palpite? Já que situação. você citou esse jogo, Corinthians e Bahia, se o Corinthians ganhar, acaba de vez esse papo furado que inventaram que o Corinthians luta contra o Na rebaixamento. véspera da eleição Que, na do clube, verdade, né? nunca chegou nem perto. Aham. Não, perto ele esteve o tempo Perto inteiro. esteve, mas nunca Sempre pisou no na limiar. zona. Ficou uma rodada na o zona de tempo rebaixamento. inteiro, mas nunca entrou. O Corinthians teve uma rodada na zona de rebaixamento. Teve uma? Da terceira para a quarta. Mas aí no início do campeonato não mas conta. é brincadeira. Não, informação. Não aqui é, informação. Não, fato. vocês querem brigar com informação, Fato. o problema é de vocês. Tá Eu quero dizer o seguinte, Mas se eu dei uma informação Tem uma coisa, nesse programa. Como é que é? Deixa ele falar. Espera um Vai, pouquinho. fala aí. Eu dei uma Repete informação. essa última aí, que foi Vocês legal. querem brigar com a informação, o problema é de vocês. Aí eu não posso fazer nada. Eu dei uma informação nesse programa. Corinthians O entrou na Corinthians zona esteve do na zona de rebaixamento por uma rodada no Brasileiro. Qual foi?
Da terceira para a quarta. Agora vocês podem discorrer Nossa, sobre o tema. Fica à parabéns. vontade aí, Risco Eugênio. enorme, correu o Informação Corinthians, precisa. hein? Informação Obrigado. precisa. Abel, agora eu me lembrei. Agora vai você. Uma vez eu estava ouvindo rádio lá no Rio, no carro, e tinha acabado a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada. E aí? Aí o repórter entrou, encheu a boca e falou: o Flamengo tinha perdido na primeira. Não lembro qual foi o ano. O Flamengo está na zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, vai, para! Para. A primeira rodada não pode. O cara não pode falar sério. Eu que desconfio tá na zona que de esse rebaixamento. repórter era vascaíno, tricolor. Não sei, não sei. Informação. Não quis brigar com a informação, tá certo? Concordo. Primeira rodada. Informação. É. Então o Prat não chegou a esse ponto de primeira rodada, mas foi terceira rodada. Você viu que eu mesmo fui fazer a pergunta para o professor, mas eu já fiz um comentário antes da pergunta que já causou um alvoroço. Verdade. Então eu vou repetir. Isqueirinho. Já que você citou, hoje tem Corinthians e Bahia na aí. Neoquímica Arena. Esse jogo passou para hoje porque amanhã tem eleição, Exato. viu? Eleição no Corinthians presidencial. Fala, torcida Alviverde, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Eu vim trazer notícias para vocês do Palmeiras. Antes disso, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar no engajamento. Palmeiras demonstra interesse na contratação de Carlos Vinícius do Fulham. O clube faz consulta aos representantes do centroavante que vivem expectativa por proposta oficial. Verdão trata casos internamente e reforça foco em reta final do Brasileiro. Em momento decisivo no Brasileiro, Palmeiras se movimenta nos bastidores e tem mais um nome no radar para reforçar o elenco de 2024. O centroavante Carlos Vinícius, que está no Fulham, da Inglaterra. O Verdão demonstrou interesse em conversa com os empresários do atleta. Ainda sem proposta oficial ofertada, há uma expectativa dos representantes por um avanço ao longo dos próximos dias. Palmeiras, por sua vez, mantém a postura de tratar internamente o planejamento do clube para 2024, incluindo a busca por reforços, e reforça que o foco neste momento está voltado para os últimos 4 jogos do Brasileiro, previsto para acabar no dia 6 de dezembro. O Verdão está liderando o Brasileirão com 62 pontos, sendo um a mais que o Botafogo, na segunda colocação. Restam 4 rodadas para o fim do Brasileiro, e todos os jogos atrasados foram cumpridos na quinta-feira. Ou seja, as equipes estão igualadas em número de partidas e agora o Palmeiras depende apenas de si para conquistar o título. Carlos Vinícius, por sua vez, chegou a estar nos planos do Verdão para o início da temporada de 2022, quando o centroavante estava no Benfica por empréstimo do PSV da Holanda. Mas a negociação não avançou. A procura pelo atleta neste momento foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. O centroavante surgiu no futebol brasileiro, passando inclusive pela base do Palmeiras em 2015, mas fez maior parte da carreira na Europa. Transferiu-se pela primeira vez ao Real SC de Portugal em 2017 e 2018 e desde então passou por Rio Ave, Benfica, Mônaco da França, Tottenham da Inglaterra, PSV da Holanda e por último Fulham, onde está desde a última temporada no clube inglês. Disputou 40 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Então é isso, torcida. Mais uma notícia do Verdão aí. Hoje foi a notícia do interesse do Palmeiras no Carlos Vinícius, que é um centroavante. Já passou pela base do Palmeiras em 2015. Eu não conheço o jogador, não vou dar minha opinião nesse caso aí, porque eu nunca vi nenhum jogo com o Carlos Vinícius jogando. Mas deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que é uma contratação que vale a pena por Verdão. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.